Boa noite, pessoal. Nós vamos ter uma aula hoje sobre audiência de instrução e julgamento, tá? Vou falar sobre as questões técnicas da audiência de instrução e julgamento, fazer a diferença aí entre o procedimento comum, tá? E a audiência da Lei Especial 11.343, que é a Lei de Tráfico de Drogas, tá? Vou tratar só destas duas, porque tem a audiência do Juizado Especial, que também tem umas diferenças, tá? Para essas duas. Mas tem a do rito sumário também, que tem algumas diferenças também, mas eu vou tratar dessas duas. Aí a primeira questão aqui, a gente tem que ter em mente o quê? A diferença aqui entre o procedimento comum e o procedimento especial, né? Então, o artigo 394 do Código de Processo Penal, ele fala, o procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo. Aí ele fala, ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Né? Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Né? Então tem essa diferença entre o procedimento comum e especial. O comum ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo, né? Tá? Aí tem o procedimento do Tribunal de Júri ainda, que ele será tratado nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal. As disposições dos artigos 395 a 398 do Código de Processo Penal aplicam-se a todos os procedimentos penais. Então, assim, né, tem essas questões a serem observadas. Qual que é aqui a diferença básica aqui? É óbvio que quanto menor a pena, né, quanto mais brando o crime, se for de pequeno potencial ofensivo, mais célere será o procedimento. Esse que é o objetivo do legislador, né? Mais célere, vai ter mais oralidade, vai ser assim, de uma forma para resolver o conflito de uma maneira mais rápida, tá? Com menos garantias, né? Consequentemente. Agora vamos lá. No procedimento comum, né? No procedimento comum, como que vai funcionar a audiência no procedimento comum ordinário, ou seja, naqueles cuja pena for igual ou superior a 4 anos, tá? A pena máxima, né, for igual ou superior a 4 anos, tá? Como que vai funcionar? Esse tipo de crime aqui é o que mais quem advoga na advocacia, digamos assim, vai se deparar, né, na advocacia criminal, vai se deparar. É o artigo 157, né, do Código de Processo Penal, tá? Aí a audiência vai seguir este rito aqui. Também, né, o sumário, por exemplo, o artigo 155, que é muito comum também, tá? Então, como que funciona, gente? Olha só, primeiro será ouvido o ofendido, né, a vítima, se tiver, tá? Seguido das testemunhas, primeiro as testemunhas da acusação e depois a defesa, com interrogatório ao final, que, né, vai ser quem será interrogado, no caso aqui, é o acusado. Então, vamos lá. Primeiro a vítima, o ofendido, né? Depois as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa e depois o interrogatório do acusado. Por que o acusado será interrogado ao final? Isso, gente, tem uma questão por trás disso, né? Uma questão
garantista, né? Uma questão democrática. Por quê? É óbvio que você sendo acusado, você sendo ouvido, depois que tudo que tenha sido falado ali a seu respeito, né, envolvendo aquilo que você esteja sendo acusado, é óbvio que, consequentemente, você vai poder se defender melhor, né, vai poder enxergar ali do que você realmente está sendo acusado, o que foi falado ali de você pela vítima, pelas testemunhas, e aí você vai poder se defender melhor, tá? É essa que é a razão de ser do interrogatório ser ao final, tá? Aí, vamos para a primeira diferença para a lei de tóxico, que é a lei 11.343. A lei de tóxico, a diferença é que o interrogatório, de acordo com a lei de tóxico, o artigo 57, ele fala que o interrogatório do acusado ele será no início da audiência, tá? Aí, o que aconteceu? Foi impetrado um habeas corpus, tá? Um habeas corpus, chegou até ao STF, tratando desse assunto, né? Dessa questão do fato do acusado ser interrogado no início da audiência nessa lei de tóxico, né? Eles estavam questionando isso, estavam falando que não estava sendo oportunizado dele a ampla defesa, como deveria ser, num modelo constitucional democrático de processo, né? Processo penal democrático, e o STF falou que, tipo assim, que realmente deveria ser ouvido na final. Só que o STF não declarou a inconstitucionalidade desse artigo, tá? Estou procurando aqui no livro, aonde que está isso aqui. O julgamento do habeas corpus foi, esse livro aqui é um livro de 2020, tá? Ele já está até, inclusive, é um livro que eu comprei, que é o Legislação Criminal Especial, do Renato Brasileiro de Lima. Eu gosto do Renato Brasileiro de Lima porque ele é um autor bem sóbrio, assim, né? É lógico que na defesa, o autor hoje mais respeitado do país, sob a perspectiva, sobretudo da defesa, é Aury Lopes Júnior. Aury Lopes Júnior, realmente, ele é genial, né? Ele, assim, é muito respeitado, só que o Aury Lopes Júnior, como ele é advogado, né, e assim, ele é muito garantista. Aí, assim, eu gosto muito do Aury Lopes Júnior, eu tinha um livro dele, acabou que eu emprestei para uma pessoa, mudei de cidade, ficou para trás. E aí eu vou comprar outro. Mas, assim, o Renato Brasileiro também é uma pessoa bem garantista e tudo, mas digamos que dentro da nossa realidade, né, sobretudo de quem atua aí na área criminal, sabe que assim, os juízes não são tão garantistas como a gente gostaria que fosse, né? Então tá, aí chegou lá esse habeas corpus, 127.900 o número, né? Aí ele foi e, tipo assim, ele deu uma releitura aí para esse artigo 11.343, falando que é recomendável que o acusado seja interrogado no final da audiência, mesmo na lei de tráfico. Só que aqui a gente está tratando de uma lei especial. Então, ela no critério da antinomia, né, da solução da antinomia, ela quando colocada lá, lado a lado do Código de Processo Penal, ela prevalece. Então, assim, se o juiz ouvir o acusado no início da audiência, o juiz não está cometendo nenhum equívoco, não é passível de ser, tipo assim, o advogado não pode querer pedir anulação do ato com base nisso. Por quê? Porque o artigo não foi considerado inconstitucional, né? E, como eu disse, ou seja, ele está em pleno vigor e o juiz está
no critério da antinomia, ele está considerando que a lei 11.343 é uma lei especial, então é ela que tem que prevalecer. Tudo isso para explicar essa questão, né? Aí, como que funciona na audiência? Vai ouvir, no caso da lei 11.343 do TOCS, vai ouvir o acusado, depois as testemunhas, e depois sucessivamente ao representante do Ministério Público e do acusado, né? Para sustentação oral pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Na prática, gente, isso quase não funciona, né? Geralmente, nunca é feita sustentação oral ali em alegações finais. Sempre o juiz concede prazo, né? Porque geralmente essas demandas que envolvem tráfico de drogas, elas são um tanto quanto mais complexas, né? Tá? Então vamos lá. Outra diferença também, o artigo 401 do CPP fala que no procedimento comum, né, podem ser arroladas até 8 testemunhas de cada lado, acusação e defesa, né? E na lei 11.343, que é a lei de drogas, ela fala em 5 testemunhas, então são menos testemunhas aí, né? Procedimento comum 8, aqui 5, na lei 11.343, tá? Aí, gente, mais do que essa parte técnica, porque essa parte técnica aqui, obviamente, o advogado, assim, antes de ir para a audiência, ele vai dar uma estudada aqui, vai entender, vai saber, né, o momento, a própria forma como é conduzida a audiência ali. Naturalmente, o juiz, né, vai dando a palavra ali, o juiz que preside a audiência, que é o presidente da audiência, ele vai conduzindo ali de forma que esse rito, né, que o respectivo rito, seja ele ordinário, seja ele comum, seja ele especial, o juiz que vai ditar ali. Isso é tranquilo, né? O mais importante, assim, o que eu acho mais importante para essa aula, que eu quero passar para vocês nessa aula, é a importância do advogado preparar a audiência de acordo com o caso concreto, né? De acordo com o que ele tem em mãos ali. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente aqui? Assim, desde o início, sobretudo quem quer advogar na advocacia criminal, é muito importante, muito, mas muito importante mesmo, que o advogado acompanhe o réu dele, o cliente dele, desde quando foi efetuada a prisão em flagrante, né? Por quê? Para que o advogado possa acompanhá-lo quando ele for quando ele for interrogado pelo delegado de polícia lá na delegacia de polícia. E ele já está sob orientação do advogado. Por que eu falo isso? Para, desde o nascimento ali da questão, né, não haver contradições. Aí o advogado, chegando lá, se ele vê que a questão está muito complexa, que está assim, tá muito confuso e tal, qual que vai ser a orientação? Fica calado. Fala que você vai permanecer em silêncio, não fala nada aqui. Por quê? No nosso ordenamento jurídico, isso é relativamente, né, tranquilo. O silêncio, ele não pode implicar em informação de culpa, ou seja, o silêncio não pode ser, tipo assim, o que eu estou querendo dizer? O juiz, ele não pode falar assim, não, o cara ficou calado, se ele ficou calado, ele é culpado. Não, ele não pode, é vedado, né? Isso é vedado expressamente. Se ele fundamentar uma decisão dele com base nisso, inclusive a decisão dele, isso aí eu não gosto de dar certeza em 100% em nada de direito, mas isso aí com certeza será virado, entendeu? Porque não pode. E assim, obviamente eu tenho uns 12 anos aí de estrada no direito, eu nunca vi isso acontecer, nunca vi juiz fundamentar com isso, tá? Então, chegou na delegacia,
Agora, se o advogado vê ali que é uma coisa tranquila e tal, aí o advogado vai orientá-lo e assim, sabendo, isso é muito importante, tá, gente? Sabendo que a orientação que for dada ali para o cliente, para a pessoa, né, para o acusado responder, ela vai ter que prevalecer durante todo o processo, né? Por quê? Para não haver contradição. Quanto menos contradição houver, né, por parte do cliente, mais vai convencer o julgador, né? Obviamente, tipo assim, quanto menos contradição, quanto mais tiver fechado ali a versão do acusado, com as testemunhas, com tudo que engloba o caso ali, mais convencido ficará o julgador de que aquilo ali é verdade, né? A inocência, mais convencido ele ficará da inocência do acusado, né? E, obviamente, mais fácil ficará também para a defesa, né? Para a defesa do acusado, para que possa fazer a defesa, para que possa exercer a defesa. Então, se tiver tudo fechadinho ali, se tiver tudo de uma forma muito coerente e o juiz condenar, der uma condenação, obviamente vai ficar mais fácil pro advogado de defesa combater aquela decisão, entendeu? Gente, presta muita atenção. Preparar a audiência, eu quero muito que vocês tenham isso em mente. Não significa, tá? Sobretudo, gente, com testemunha, que vocês vão chegar lá e falar para a testemunha, chegar e falar mentira. Isso é até muito perigoso, tá, gente? Por quê? Ser humano, assim, cada um reage de uma forma sob pressão. E uma audiência de instrução e julgamento, nós estamos lá, né, ela será realizada diante de pessoas extremamente bem preparadas. Tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o policial militar ali, que geralmente ele é colocado como testemunha. Outra coisa, né, que eu queria ressaltar aqui, eu já falei isso, a PM, quando ela faz a apreensão, ela não refresca no boletim de ocorrência, não refresca, a PM coloca ali no boletim de ocorrência, tipo assim, né, digamos assim, porque a PM que está de linha de frente. Então, às vezes, eles estão recebendo denúncias, já estão meio que investigando a pessoa e tal. Aí, né, eles conseguem prender a pessoa lá com droga. Eles não vão chegar lá e falar assim, ele não é traficante contumaz, ele estava por acaso. Geralmente, eles colocam, nós recebemos várias denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas ali. Estou dando um exemplo aqui de tráfico de drogas, né? E tal... Ou então, quando acontece um roubo, nesse local sempre teve roubo, eles colocam ali. Pra quê? Pra, tipo assim, induzir, jogar mais ou menos, né? Induzir, né? Tipo assim, mostrar que ali estava tendo roubo, aí às vezes o seu cliente foi preso lá naquela quebrada lá, onde que estava tendo vários roubos, mesmo que não tenha sido ele autor de todos os outros que tenham ocorrido antes, né? Vai dar a entender que é ele, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Não pode chegar e preparar a testemunha, vai falar mentira e tal. Você tem que chegar para a testemunha, né, e falar com a testemunha. Ó, eu vou pegar aqui o exemplo do nosso enunciado, do nosso primeiro habeas corpus, tá? Lá, a gente, né, foi falado aqui no enunciado que ele estava sentado lá na porta da casa dele, num local de pouca iluminação, e que ele saiu correndo, ouviu um barulho de pessoas subindo a escada correndo, ele correu também, né? Tá. Então, beleza. Se você tem uma testemunha aqui, né, uma testemunha civil, que não seja o policial militar, né? Primeira coisa, um vizinho lá. O que você vai perguntar para a testemunha, né? Dentro deste contexto aqui, dentro desse enunciado, dentro destes fatos aqui, qual vai ser a pergunta que você vai fazer para a testemunha? O local lá, ele é bem iluminado? A testemunha vai falar que não, né? Se o local não é bem iluminado, a testemunha vai falar que não.
Aí vai falar, entre a escada, aonde que o Marcelo estava sentado, e o pé da escada lá, o início da escada, há uma distância boa, tem visibilidade, dá para ver quem que era que estava ali embaixo? Entendeu? É isso que você vai procurar saber. Para quê? Para tentar mostrar que o cara correu porque realmente achou que pudesse ser alguém que tivesse querendo, com má intenção para cima dele, querendo pegar ele. Que foi, né, o que a gente alegou no habeas corpus. Então, assim, é dentro deste contexto aqui. Outra pergunta que você pode fazer para o testemunho, né, neste caso aqui, o Marcelo tem fama de ser traficante, de vender droga lá na região. Por quê? Neste caso aqui, do Marcelo, ele trabalha com carteira assinada e tal, do nosso enunciado. Então, gente, é dentro deste contexto aqui que vocês têm que procurar fazer a pergunta para a testemunha. Não é chegar lá e falar com a testemunha assim, não, você vai falar que o lugar é longe e tal. Por quê? Tipo assim, tem 500 metros entre, um exemplo, né, entre o topo da escada e o início dela lá, enquanto na verdade tem 100 metros. Por quê? A PM vai falar, não, lá tem 100 metros. Aí, tipo assim, vai queimar, porque o juiz vai falar, esse cara veio aqui para falar mentira. E, né, obviamente, igual eu falei, tanto o juiz quanto o promotor são pessoas extremamente preparadas, né? Eles passaram nos concursos mais difíceis que tem, né? Então, assim, são pessoas super capacitadas, eles estão ali na prática, no dia a dia, tem lá a escola de formação deles, são preparados para esse tipo de situação. Então, não adianta chegar e falar, eu sou completamente contrário a isso, falar assim, eu vou induzir a testemunha a mentir. Eu acho que é possível preparar bem uma audiência sem induzir a testemunha a mentir. E isso é perigoso. Por quê? Igual eu falei antes, eu já presenciei isso, ninguém me contou, eu já vi. Tem testemunha que fica nervosa lá na situação, começa a ser apertada e tal, aí ele fala, não, eu tô falando mentira, o advogado pediu para falar isso, entendeu? Ou, o cara pediu para falar assim, entendeu? Então assim, aí acabou, aí você tá ferrado, que você se queima como advogado, o seu cliente está ferrado porque ele vai ser condenado, o juiz vai montar em cima disso aí na fundamentação dele, com razão, entenderam? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Outra questão aqui, sobretudo, tem que preparar o acusado, né? Tem que preparar o acusado. Como que você prepara o acusado? Você tem bola de cristal? Você sabe quais as perguntas que serão feitas a ele? Né? Quem que pode perguntar para ele? Você pode perguntar, o promotor pode perguntar e o juiz pode perguntar, né? Então, as perguntas que você vai fazer para ele, você tem que passar com ele. Isso é óbvio, entendeu? Você tem que falar com ele, eu vou te perguntar isso, isso e isso, e sua resposta vai ser essa, essa e essa. Né? Isso aí é óbvio. Você tem que conversar com ele sobre essa questão aí. E você vai falar com ele. Gente, tipo assim, dentro do contexto fático, né? Dentro do contexto fático. A experiência que você vai pegando como advogado, e assim, dentro do contexto, eu falo muito isso, dentro do contexto fático, a gente tem que saber muito bem delimitar essa questão, né? Por que o cara está sendo acusado ali? Dentro deste contexto, o advogado, né, ele tem que procurar falar com o cara, olha, o promotor, ele deve te perguntar isso, isso e isso. Aí você vai passar mais ou menos ali umas 5 perguntas que o promotor eventualmente pode fazer para ele. Quer dizer que o promotor vai perguntar exatamente aquilo que você está falando com ele? Não, quer dizer que não. Não quer dizer isso, não estou querendo dizer isso. Mas, assim, a minha experiência, eu particularmente, eu costumo, sempre que eu preparo a audiência, eu não costumo errar muito não. Entendeu? Tem vezes que o cliente até fala comigo, não, ele perguntou assim, bem em cima daquilo que você falou. Por quê? Você vai analisar o contexto ali e o promotor não vai poder fugir muito daquilo ali, entenderam? E outra coisa, também, tem que preparar as perguntas para testemunha, que eu já falei, né? Mas sobretudo para as testemunhas militares, que são policiais militares, que muitas vezes só tem testemunhas militares ali. Então, assim,
você tem que preparar o que você vai perguntar para o policial militar, a forma como você vai perguntar, e tipo assim, sempre costuma dar um ruim ali, né? Ruim que eu falo assim, o cara fica nervoso, entendeu? Aí ele quer mostrar gracinha ali, tipo, mostra gracinha assim, não seria o termo correto não, mas o PM fica nervoso e ele quer, tipo assim, dar uma dura ali em cima do advogado. Então o advogado tem que estar preparado para isso também. Falar com ele, olha, só responde o que eu estou te perguntando, aqui o senhor é policial, aqui o senhor é mera testemunha, o senhor não é policial militar, por favor, me respeita. Usar destes termos, entendeu? E ser assim, médico. Não, mas o senhor viu ou não viu? Foi ou não foi? Entendeu? Usar essas questões. Então, assim, gente, essa aula, né, que eu quis trazer para vocês aqui da audiência, muito mais do que uma aula de, tipo assim, quem que vai perguntar, o momento que vai perguntar. Eu quero que vocês tenham no espírito, né, no espírito aí da advocacia criminal, essa questão de preparar a audiência, preparar bem a audiência, saber as perguntas, delimitar ali o contexto da audiência, né, pensar no que vai perguntar, passar ali com o seu cliente um dia antes da audiência, conversar com as testemunhas um dia antes da audiência, né, para falar com eles também, ó, né, você pode falar com a testemunha, talvez vai ser te perguntado isso, né, cuidado com o que você responde, se você não tiver certeza, você pode ter toda a liberdade para falar que não tem certeza, que você não viu e tal, entendeu? É isso que eu quero ter, que eu quero passar para vocês aqui, tá? Aí eu vou passar um exercício para vocês sobre essa questão da audiência, tá? E é isso. Boa noite. Qualquer dúvida vocês me fazem lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Boa noite para todos e bom final de semana.